Olá, turma, tudo bem com vocês? Estão em casa, se cuidando? Bem, hoje a gente vai para a nossa aula 2 do curso de formação 2. Na aula 1, a gente aprendeu a ser um líder de excelência, né? Então, para recapitular, o que um líder precisa para ser um líder de excelência? Primeiro, ele precisa ser um líder eficaz e eficiente. Ele precisa fazer aquilo que é correto, que se espera de uma liderança. Então, precisa ser uma pessoa correta e precisa, acima de tudo, fazer o que Deus quer que ele faça. Porque, apesar de ser um curso, Formação 2 serve para a gente aplicar a nossa vida, não é só para a nossa vida em igreja, mas a nossa vida, né, o dia a dia, de trabalho, de família, de amizades. Mas, acima de tudo, seja onde quer que estejamos, a gente deve fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Capítulo 2, a aula 2, os 8 hábitos de um líder eficaz, estão na apostila da página 6 até um pedacinho da página 10, tá? Então, a gente vai ver quais são os 8 hábitos para se tornar ou para que nós sejamos um líder eficaz. Esses 8 hábitos são baseados no livro de um pastor que se chama Pastor Dave Earley. Ele é um pastor lá em Las Vegas. Então, ele tem mais de 10 publicações que falam sobre pequenos grupos. Então, esse especificamente que foi escolhido pelo nosso pastor, ele é baseado no livro do pastor Dave Earley, que são os 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, ou célula, como chama em nossa igreja, tá? E ele fez, assim, uma compilação de diversos hábitos que, ao longo dos anos, da sua experiência com igrejas de pequenos grupos, ele observou, ele analisou, ele estudou e ele viu que funcionam realmente. Então, são hábitos que funcionam, são hábitos universais, quer dizer, dá para ser usado em todos os lugares do mundo, vamos dizer assim. Tem uma aplicação ampla, tem ampla aplicação, são fáceis de entender e de lembrar, são praticáveis, dá para se pôr em prática, são realistas e são motivadores. Então, assim, o líder de excelência ou líder eficaz que não tem algum desses 8 hábitos que a gente vai falar agora, precisa praticar, para que, ou aqueles que já possuem, né? É sempre importante a gente reciclar, a gente aprender mais, tá? Então, assim, vamos lá. O primeiro hábito, hábito número 1, página 7, é o sonho. O sonho, gente, ninguém faz nada se não tiver um sonho. A gente também costuma chamar de objetivo, né? Apesar de ser diferente, às vezes se misturam ali. Então, o primeiro hábito é um sonho. Você precisa ter um sonho. Toda vez que se fala de sonho, eu lembro do Martin Luther King Jr., né? Ele falou naquela famosa frase dele, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Então, a gente, se não tiver um sonho ou um objetivo, a gente nem sai da cama, né? A pessoa que está em depressão, ela fica deitada o dia todo, por quê? Porque ela perdeu os objetivos, ela perdeu a esperança e perdeu os sonhos. Mas nós, né, a liderança eficaz, precisa ter um sonho, um objetivo. E esse sonho é para a vida? Mas como a gente está falando de células, então a gente precisa ter um sonho para a nossa célula. Qual é o seu sonho como líder de célula? E para que é importante que a gente sonhe? Primeiro, para a gente ter um objetivo. Segundo, ter um sonho aumenta o nosso potencial. Ajuda a gente a manter o foco, tá vendo? Por isso que eu falo de objetivo, eu sou professora. Então, a professora precisa planejar também. Sonho tem a ver com planejamento. Então, por que a gente sonha? Por que a gente planejamenta? Para que a gente mantenha o objetivo, mantenha o foco. A gente não pode levantar de manhã sem saber
o que se espera de nós, né? Então, a gente precisa ter um sonho, tá bom? E o líder de célula eficaz deve sonhar com uma célula também eficaz. Então, são 3 pontos que a gente deve realizar como fundamentais, né, dentro do sonho do nosso grupo de célula. Primeiro, saúde do grupo. O grupo da sua célula, o seu pequeno grupo, precisa ser saudável. Não podemos ter pessoas, né, doentes na célula. Uma célula saudável, primeiramente, Deus está presente nela. Então, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Uma célula saudável é uma célula onde as pessoas se importam umas com as outras. Uma célula saudável é uma célula em que há sempre visitantes. Os visitantes são convidados e são bem recebidos. Então, o líder de célula precisa ser dinâmico, acolhedor, porque precisa acolher tanto os membros quanto os convidados e muito bem acolhido e muito bem recebido, tá? E uma célula saudável tem fome da palavra de Deus. Eu ainda digo, tem fome e sede da palavra de Deus. Segundo, uma célula que sonha é uma célula que sonha com crescimento numérico, porque a célula, ela precisa crescer. Para depois o quê? Que é o terceiro ponto, haver a multiplicação. Então, a gente tem que sonhar que a célula está crescendo, mas para a célula crescer, a gente precisa convidar, precisa ter uma célula saudável, a célula precisa ter vida. A célula que eu falo somos nós, membros da célula e liderança. Tem que ter vida espiritual, tem que ter foco, tem que ter contato e tem que planejar a multiplicação. A sua célula, nós estamos no início do ano agora. E aí, para quando você planejou, para quando você sonha a multiplicação da sua célula? Para daqui a 2 meses, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano? Então, você precisa sonhar e pôr em prática. Bem, segundo hábito das pessoas, do líder altamente eficaz, é a oração. A oração é a chave da vitória. Jesus, ele ensinou, quando os discípulos perguntaram, Senhor, como é que eu posso orar ao Pai? Jesus nos deu um ensinamento. É para a gente ficar repetindo, Pai Nosso que está... Não é para repetição. Mas você precisa ter contato e intimidade com Deus através da oração. Porque a oração, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosa, é uma arma poderosa do cristão. O cristão tem que estar sempre em oração. Então, o líder, ele precisa ter uma vida de oração para ele. E ele também precisa orar pelo grupo. Por todos da célula. Orar quando? Quando é que a palavra de Deus fala para a gente orar? Em todo o tempo. Então, tira momentos de devocional, mas ao longo do dia você está sempre ali, ó, ligado com Deus em oração. Conversando com Deus e orando pela sua célula. Terceiro hábito do líder altamente eficaz é o convite. Então, primeiro, você sonha, você traça os objetivos da sua célula, você ora a Deus, porque Deus precisa estar presente na sua célula, presente na sua vida. Terceiro, você convida. Por quê? A célula, há 2 tipos de pequenos grupos. É o grupo de convivência e é o grupo de evangelismo. Em nossa igreja, a nossa célula ela é célula de evangelismo. Então, é necessário convidar. Qual é a diferença? No Formação 1, se fala isso. O grupo de convivência são os membros da igreja, no qual vocês se reúnem nos pequenos grupos uma vez na semana, né? E para falar de Jesus, para lanchar, para trocar, né? E tem o grupo de célula que é evangelismo. A célula que é evangelística, ela precisa de convidados, porque o foco é no não crente. Aquele que já está crente, que já está na igreja, que já é cristão, ele precisa, o pastor está cuidando. Agora, numa célula, num pequeno grupo evangelístico, a gente vai buscar pessoas que não conhecem a palavra
ou que ainda estão afastados do caminho do Senhor. Então, para isso, a gente precisa convidar. E a gente precisa sempre convidar pessoas novas para estar em nossa célula. Quando a gente convida, a gente atinge lá aquele terceiro objetivo do sonho, que é a multiplicação. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, que a gente não pode, muitas pessoas não estão aceitando que se vá na casa delas, a gente não pode aglomerar, reunir com muitas pessoas, mas você pode também convidar pessoas para a célula online, por exemplo, tá? Então, assim, uma célula eficaz, um líder eficaz está sempre convidando, mas eu vou dizer uma coisa assim, que é básica. A obrigação do convite não é somente do líder da célula. Todos da célula precisam interagir, então todos podem e devem convidar, tá bom? Bem, e agora vem o quarto e último hábito que a gente vai ver nessa aula 2, que é o contato. O que é o contato? É você falar regularmente com os membros do grupo. Você precisa ter contato, comunhão regular com os membros do seu grupo de célula. Você, como um líder de excelência, você precisa se interessar pelos membros do seu grupo diariamente. Então, você pode enviar mensagem, uma palavra, uma oração, louvor, ligar para a pessoa, perguntar, né, se está tudo bem. Você tem que demonstrar que você tem amor, né? Deus não ensina a gente a amar ao próximo. Então, imagina, né? E nos ensina também a amar o nosso inimigo. Então, a gente também tem que demonstrar amor pelos membros da nossa célula, buscar contato, ser presente junto aos membros da sua célula, tá? Criar intimidade mesmo. Então, assim, ir na casa, parece na casa do seu membro, né, de célula, leva sempre palavras positivas, palavras de confiança, né? Para quê? Para que ele também cresça, porque um líder não pode ser egoísta. O líder, ele deve esperar, deve desejar que o seu liderado também se torne líder. Porque a gente diz que na célula todos podem ser líderes, né? Então, para isso, você precisa ter contato, ter comunhão, para que ele também possa crescer junto contigo, junto com a tua célula, tá? Então, assim, e o visitante? Preciso ter contato com o visitante? Também, se ele disponibilizou telefone ou se ele se colocou à disposição, né? Até alguns visitantes até costumam pedir a gente, vem mais vezes aqui. Então, assim, deixou as portas abertas, né? Quantas vezes Jesus já foi na casa de alguém e ele voltou a casa. Olha só o maior, né? Lembrei agora, o maior contato que Jesus tinha com os seus liderados, com seus membros. Quem eram os membros principais da célula de Jesus? Eram os apóstolos. E ele estava diariamente com eles. Ele tinha contato diário. Claro que às vezes a gente, com os nossos afazeres, a gente não tem como estar presente, de corpo e alma, vamos dizer assim. Mas a gente pode se fazer presente através de uma lembrança, né? Igual eu disse, de um louvor, de uma mensagem, de oração, principalmente. Estou orando, irmão, estou nesse momento orando por você, orando pelos seus propósitos, orando pelo seu crescimento espiritual. Então, assim, ter contato com o outro. A gente é brasileiro gosta de contato, gosta de abraço, gosta de beijo, de carinho, de olho no olho, né? Sei que não é um momento para isso. E isso é muito difícil para a gente que está tão acostumado a fazer isso, mas a gente pode lembrar e deve sempre lembrar do membro da nossa célula, né? Mandar mensagem e tudo aquilo que vocês sabem, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus, que possam ter gostado da aula. Qualquer dúvida, podem tirar no grupo, tá bom?